Retomando, regressando, vamos que vamos. Um novo tópico agora que costuma cair muito em provas. Poder constituinte. Professora, o que é isso? Hoje nós temos nossa Constituição, como eu já disse para vocês ontem, a nossa 8ª Constituição. Mas nem sempre foi assim. E por que das constituições? Inicialmente para limitar o poder, né? O poder do soberano, o poder do monarca. E hoje também limitar os poderes dos governantes e trazer também a estrutura e também os nossos direitos e as nossas garantias individuais. Mas nem sempre foi assim. E o nosso contexto de poder constituinte é a Europa do século XVIII. Principalmente ali no finalzinho do século XVIII, ali com aquelas ideias iluministas. Aquelas ideias, né, baseado na liberdade, na igualdade, na fraternidade, que afinal de contas acabou sendo o lema da Revolução Francesa. Antes do estopim da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha, que muito se fala, e poucos sabem o que é a Bastilha, que tanto se fala. Foi a queda da Bastilha, mas o que é a Bastilha? O que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão, gente, que representava justamente o poder do rei. Ah, Hebe, não vou com tua cara, vai para a prisão. Ah, Inarca, não vou com tua cara, não importa, você vai para a prisão. Então, quando eles derrubam a Bastilha, eles acabam derrubando, na realidade, o próprio poder do soberano. E aí é o estupim da Revolução Francesa. Mas um pouquinho antes da Revolução Francesa, um ábade, mais conhecido como Emmanuel Sieyès, ou Sieyès, eu não sei a pronúncia correta, em um panfleto ele escreve o que é o terceiro estado, questionando. Por quê? Porque se tinha ali a nobreza e o clero. Mas e o povo? E é esse panfleto, que é o terceiro estado, que vai dar origem, então, a esse poder constituinte. E o que é esse poder constituinte? É o poder de elaborar o quê? As constituições. E ao elaborar essa Constituição, cria-se um Estado. Mas não esse Estado que nós vimos na teoria geral do Estado, de um conceito social, de um conceito político. Mas cria-se um Estado o quê? Jurídico. Cria-se um Estado jurídico. E a partir de então tem de respeitar esse texto constitucional. Por isso é que nós temos duas espécies de poder constituinte. Nós temos um poder constituinte originário, e esse originário ele pode ser fundacional ou pós-fundacional. Por exemplo, qual é a primeira Constituição do Brasil? De 1824. Tivemos um poder constituinte? Tivemos. Foi fundacional. Por quê? Porque foi a primeira Constituição do Brasil. Depois nós tivemos outras constituições, como nós vimos. A de 1891, de 1934 e assim sucessivamente. Então, essas que vieram depois são pós-fundacional. Mas todas as nossas constituições foram fruto do poder constituinte. Sejam elas promulgadas, sejam elas outorgadas. Mas nós não temos só o poder constituinte originário. E esse poder constituinte originário, ele tem as suas características. Ele é inicial. Porque ele vai inaugurar um novo Estado, que a gente diz Estado jurídico. Ele é ilimitado, porque ele não está subordinado a regras anteriores. Ele é insubordinado. E aí muito se discute acerca dos direitos, né, naturais, direitos humanos. Por exemplo, no Brasil, há a vedação da pena de morte, como regra, excepcionalmente só no caso de guerra declarada. Será que um próximo poder constituinte originário poderá trazer novamente a pena de morte? Aí se discute. Ora, se ele é inicial e limitado, ele poderá. Mas nós, Brasil, não é signatário de tratados internacionais como
os protocolos do Pacto de São José da Costa Rica? Sim. Então, aí que acaba tendo essa discussão, dessa questão da ilimitação desse poder. Tá? Mas nós temos também quem? O poder constituinte derivado, que a professora Natália Masson muito critica. Ela fala, se é derivado, ele não é constituinte. Ele é um poder constituído. Porque quem vai constituir esse poder derivado é o próprio constituinte originário. E aí nós temos de duas formas. Primeiro, o poder constituinte derivado decorrente, que dá poder aos estados de criarem suas próprias constituições. Tanto é que nós temos a Constituição do Estado de Mato Grosso. E temos de tomar cuidado, rezar para que o edital não traga, porque senão vocês terão de ler também a Constituição do Estado de Mato Grosso. Porque é fruto do poder constituinte decorrente. Pode? Pode. Professora, e os municípios? Eles possuem constituições, como os estados? Não. O que os municípios têm? Leis orgânicas. Também previsto pela própria Constituição. E o Distrito Federal também tem lei orgânica. O Distrito Federal não tem Constituição do Distrito Federal. É a lei orgânica do Distrito Federal. E aí, professora, nesse caso, seria poder constituinte derivado decorrente? A maioria da doutrina diz que não. Que esse poder decorrente cabe aos estados. Mas nós temos também o poder constituinte derivado reformador, que é para reformar o texto constitucional. Inicialmente nós tivemos a revisão e nós temos a reforma por intermédio de como que se reforma a nossa Constituição. Emendas à Constituição. Emendas à Constituição. De uma forma bem sucinta, aí para vocês o quê? O poder constituinte. Mas o que se discute muito sobre poder constituinte é sobre a sua natureza jurídica. Se ele é um poder de fato ou se ele é um poder de direito. Como assim? E aí nós temos duas correntes. A corrente positivista e a corrente justnaturalista. Para a corrente positivista, ele é esse poder ilimitado, porque ele é um poder de fato. É ele que vai inaugurar uma nova ordem jurídica. Uma nova ordem jurídica. Agora, para a corrente justnaturalista, aí nós temos de tomar cuidado, porque geralmente a gente diz que positivismo é direito. Aqui a corrente positivista ela é de fato, a justnaturalista que é de direito, porque ela vai basear no direito natural. Vai dizer não, encontra-se aparato, precisa-se ter um direito anterior para que se dê a ele esse embasamento, para que ele possa fazer essa nova Constituição. Por quê? Porque para a corrente positivista, que é a de fato, nós temos aí uma ideia o quê? Política, de inauguração. Para a corrente justnaturalista, que é de direito, ela é o quê? Jurídica. E qual o posicionamento do STF? Da corrente o quê? Positivista, que é de fato. Inaugura-se uma nova ordem jurídica. Inaugura-se uma nova ordem jurídica. Tá bom? Aqui está. Conceito do Alexandre de Moraes, eu falei para você, que eu ia falar dele hoje, né? É a manifestação soberana da vontade política de um povo. E essa ideia da vontade política de um povo vem justamente deste panfleto, que é o terceiro estado. Social e juridicamente organizado. Prosseguindo. Natureza jurídica do poder constituinte.
positivista, poder de fato, meta jurídico, que se funda em si mesmo, não integrando o mundo jurídico, nem possuindo natureza jurídica, depois que passa. E essa é a corrente adotada pelo STF, tá bom? B, jusnaturalista, é um poder de direito, tendo em vista admitir a existência de um direito natural, ou seja, tem balizamentos. Não coloquei no material de vocês, até porque eu acabei esquecendo, quem é o titular do poder constituinte? Olha, professora, se for promulgada uma Constituição, as pessoas serão eleitas já com esse objetivo, já se fala de se ter uma Assembleia Nacional Constituinte. Se for o rei, ele vai então ali, né, outorgar, impor essa Constituição. Então seriam eles os titulares ou titular do poder constituinte? Não. Aí que está a grande questão. Isso cai muito em prova. O titular do poder constituinte. E aí eu volto para o conceito do Alexandre de Moraes. É a manifestação soberana da vontade política de um povo. Quem que é o titular? O povo. Não se esqueçam disso, por favor. Eu esqueci de colocar para vocês. É o povo quem é o titular do poder constituinte, justamente pela obra do Emanuel. Eles, quem está ali como governante, é representante do povo. É representante do povo. Professora, mesmo que uma Constituição tenha sido outorgada assim? A titularidade é do povo. Mas o povo não pode, né, diretamente exercer. Por isso que acaba tendo seus representantes de forma indireta. Mas o titular é o povo. E no Brasil, sob a égide desta Constituição, não há discussão. Parágrafo único. Todo poder emana do povo. Pode falar, Inarca. O povo. Exatamente. Para todos. Inclusive para os governantes. Coisa que não se tinha na Idade Média. Início da Idade Moderna, contemporânea. A responsabilização, né, dos governantes. Vocês estudaram isso em direito administrativo. Inicialmente, uma irresponsabilidade total. Até porque o Deus era o rei era a representação de Deus na terra. Inclusive, nós tivemos um rei na França, que é conhecidíssimo, Luís XIV, que ele chegava a afirmar: o Estado sou eu. Ele era o próprio Estado. E o povo? Não tinha vez, não tinha voz. E foram questões conquistadas paulatinamente. E isso, graças a quem? Aos direitos humanos. Aí, quando eu dou aula de direitos humanos no 9º semestre, dentro na sala, antes de abrir a boca, a pessoa já fala: odeio direitos humanos. Eu falo: não confunda direitos humanos com direito dos manos. Que é totalmente diferente. Porque graças aos direitos humanos eu estou aqui, dando aula. Uma mulher solteira, tenho uma jornada de trabalho limitada, recebo por isso. Porque se não fosse os direitos humanos, estava lá, até hoje em casa, sem poder falar, sem poder votar. Né? Ai, revoluciono. Ai, bora. Espécies de poder constituinte. Isso aqui eu gosto de escrever, porque senão o aluno acaba esquecendo. Não sei se vocês já repararam, eu gosto de fazer slides, mas eu faço porque pede, mas por mim eu ia só de canetão. Amo escrever. Por quê?
Porque, infelizmente, eu não sou da era tecnológica do dedo, né? Porque tem gente que, ao escrever no computador, grava. Eu não gravo nada. Se eu não escrever, se eu não utilizar a minha memória tátil ou tática de escrever, possivelmente eu não gravo. Por isso que eu tenho resumo de tudo. Eu tenho cadernos dessa grossura. E outra coisa, igual Stanley, os professores pegam muito no meu pé. Sheila, faz o seu material e guarda. Não guardo material nenhum. Dou a aula para você e chego e deleto. Por quê? Porque se eu for chamada para dar essa aula de novo, eu vou fazer todo o meu material de novo. E aí eu vou ler doutrinadores diferentes até eu passar no concurso. Depois que eu passar no concurso, tudo bem. Mas eu ainda não passei, porque é uma forma que eu arrumei para que eu possa estudar. Agora, de matérias que não caem no meu concurso, por exemplo, vez ou outra, direito penal, eu já, quando comecei, né, dar aula, eu dei aula, né, teoria das penas. Então, eu tenho material lá. Por quê? Porque, para mim, é irrelevante no concurso de trabalho. Se cair questão, vai cair uma. Aí eu já tenho pronta. Vou lá, vejo o que mudou. Mas esse aqui eu faço sempre. Por isso que o Robert estava desesperado à noite. Professora, meia-noite. A senhora não me mandou material. Eu falei, filha, até 2 horas da manhã chega. Ué, a senhora não dorme? Eu falei, durmo. Depois que eu termino alguma coisa, eu durmo, né? Mas por que eu faço isso? E tenho prazer de copiar. Porque a gente grava. Eu sou assim, você pode ser diferente. Tem aquele... Gente, eu tive um aluno que ele não copiava uma linha. Ele não copiava uma linha. Eu falava, esse guri vai se ferrar na prova. Não, porque assim eu falo demais. Aqui eu estou tendo... Assim, na prova, ele citava todos os exemplos que eu falava em sala de aula. Mas o guri, ele é excepcional. Tanto é que ele terminou, ele colou grau, ele entrou com mandado de segurança para colar grau antecipadamente, que ele tinha passado para a PRF. Não, para a gente. Exceção. Numa sala do quê? De 80 alunos, um aluno desse, que não é, eu não sou exceção, eu sou regra. Então, vamos escrever. Mas são. Eu fazia piano clássico, mas não sei tocar, tá? Só sei a teoria. Fazia ali no Conservatório Lourenço Fernandes. Gente, tinha uma menininha de 6 anos. O nome dela era Rafaela. Eu ficava lá, eu chegava, fazia sábado cedo, né? Eu chegava, ia lá, ficava punho errado, dedo errado, não sei o que, tudo errado. A professora chegava, não sei o que, audição não ia, não pegava. Gente, a menininha chegava, ela era autodidata. Ela chegava, começava a tocar como se fosse a coisa mais simples do mundo. E a mãe dela falava assim, não, gente, ela não fez aula. Ela viu alguns vídeos e chegou aqui, mas é dela. Aí você não pode se comparar. Igual tem pessoas que falam assim, ai, prof, eu estou estudando há 4 anos e não consigo, fulano e tal estudou 6 meses. Não é assim. Porque a realidade dele é diferente. A criação dele é diferente. Então, não se comparem justamente para se rebaixar. Muito pelo contrário. Né? Vamos lá. Poder constituinte. Espécies. Nós temos 2 espécies. Nós temos o poder constituinte originário, também chamado de inaugural, de primeiro grau. E nós temos o poder constituinte derivado, também chamado de segundo grau. E professora Natália Masson vai chamar esse poder constituinte derivado de poder constituído. Derivado.
Certo? Copiaram? Vocês estão estudando Cefaz Brasil. Não vão só para fazer aqui de Mato Grosso. Ah. Porque eu vi que vai sair do Amazonas, né? Aham. Vai fazer. Difícil. Na Universidade Federal do Pará, ela é bem criteriosa. Ah, eu fiz também. Estava estudando igual doida, a ESAF, sai veio o CESP. Foi a minha 2013. 2013. Fazer, né? Ah, eu não faço de polícia de jeito nenhum. Não tenho perfil, gente. Vou chegar para o bandido, com licença, estarei algemando o senhor tem direito a isso, aquilo, aquilo. Olha, por que você fez isso, meu filho? Por que você não fez estudar, né? Não tem como. Do jeito que sou boa de mira, vou mirar aqui e atirar lá, não. A gente tem de saber, né? Mas meus alunos estão aí, professora, a senhora está reclamando que não abriu a Polícia Civil. Eu falei, o que eu vou fazer na Polícia Civil, gente? Ah, não. Agora no militar, mas ainda eu ando armado, já tremo por natureza, imagina com uma arma. Bora lá. Poder constituinte pode ser originário e derivado. Poder constituinte originário é o poder cujo exercício ocasiona a instauração de novas ordens constitucionais. E aí pode ser fundacional, a primeira, ou pós-fundacional, as demais constituições. Poder constituinte derivado é o poder previsto pelo poder constituinte originário. Nós só teremos poder constituinte derivado se existir previsão pelo poder constituinte originário. Se não existir, nós não teremos. Lembram que ontem, quanto a uma classificação, eu disse a vocês que em relação à alterabilidade, existem constituições que são imutáveis? Para fins históricos, né? Porque para fins hoje nós não temos, até porque a sociedade muda muito. Mas essas constituições, elas não previam poder constituinte derivado. Por quê? Porque elas não poderiam ser modificadas. Aqui está. É o poder previsto pelo poder constituinte originário, em que prevê a necessidade de eventuais mudanças formais no texto constitucional. Poder constituinte originário. Quais são as características do poder constituinte originário? São 3 Is e 1 A. Ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado e ele é autônomo. E eu esqueci de colocar um que está caindo bastante em prova, que ele é permanente. Vamos lá. Características do poder constituinte originário. Ele é inicial, ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele é autônomo, até porque sendo incondicionado ele é autônomo, né, gente? E ele ainda é
permanente. Não é porque ele foi lá, fez a Constituição que acabou, claro que não. Tudo que ele colocou lá precisa ser respeitado. Por isso que ele é permanente. Cuidado. Nisso aqui eles gostam de pegar, falando que é temporário. Constituinte de 1988, 87, 88, com a promulgação deixou de existir. Claro que não. Continua, é permanente. Foram eles que ditaram as regras que são seguidas e serão seguidas na égide dessa Constituição. Tá bom? Certo? É porque a Assembleia Nacional Constituinte começou em 87. Para a Constituição. Tá? Miguel Reale, Ada Pellegrini Grinover, ali os grandes juristas participando, né? Esses dois já faleceram. Uma nova Constituição? Assembleia. Então, seria, se fosse promulgada, né, a eleição deles, assim, eles já se candidatam com esse propósito, que seriam os deputados e senadores, né, para essa Constituição. Porque são os representantes. Que é o poder legislativo. Né? Por isso que eu falo, a nossa Constituição é ótima, deixa ela do jeito que está. Bora lá. Inicial, por quê? Inaugura, por isso também chamado de inaugural, é juridicamente um novo Estado. Toma cuidado. Esse novo Estado, eu até esqueci de colocar, é com letra maiúscula. Mas não é o Estado político, é o Estado jurídico. Porque vai trazer a nova estrutura, né, estatal. E ocasiona a ruptura total com a ordem anterior. Esse é o ponto marcante, é uma ruptura total, é uma nova Constituição, é um novo Estado, é uma nova ordem jurídica vigente. Professora, mas a senhora está errada, por quê? Eu já comecei a estudar direito constitucional, peguei a Constituição de 88, tem muita coisa da Constituição de 1891, que é a primeira da República. A forma de governo, isso, aquilo. Lá dos direitos, eu vou ao encontro, é igual, mas é uma nova Constituição. É um novo ordenamento jurídico. É claro que eles vão se utilizar de algo que já existe, né? Até para ficar mais fácil ali a confecção, a feitura dessa Constituição. Mas é um novo ordenamento jurídico. Exato. Ilimitado. Não se submete ao regramento anterior, ou seja, vai fazer essa Constituição do jeito que eles decidirem. Ah, professora, tem de ter o quórum de tanto, de 100%, tem de ter isso, tem... Não, eles que vão decidir. Pode falar. Não. Então, aí que está. Porque nós podemos ter uma nova Constituição ou por intermédio de revoluções, ou não necessariamente por revoluções, por questões gradativas, né? Por questões da própria sociedade, exatamente. Exato. Mas quando é por revolução, e por ele ser inicial, e por ele ser ilimitado, por que ele vai observar a DCT? Por que ele vai observar a Constituição anterior? Esse originário seria a primeira Constituição? Se for inaugurar, se for fundacional, a de 1824 nossa. As outras são todas pós-fundacional. De qualquer país. Exato. Não deve obediência anterior. Imagine, vamos pegar um exemplo. Não vai acontecer, mas é só uma hipótese.
que os Estados Unidos da América pretenda fazer a sua nova Constituição. Se é um poder constituinte agora, que eles vão instituir originário, não deve obediência à de 1787. Eles podem mudar tudo. Por quê? Porque ele é inicial, porque ele é ilimitado, não obedece. Ele é incondicionado, não tem condições. E por ser incondicionado, ele é autônomo. Então veja o risco que é. E as pessoas vivem falando de nova Constituição como se fosse trocar uma roupa. Não é. Nós temos na Constituição, o que falta para a Constituição de 88 é efetividade. Mas direitos e liberdades e garantias são lindos ali. Nós temos um rol extensivo, não só no artigo 5º, mas espraiado por toda a Constituição. E as pessoas falam, não, eu quero ditadura militar. Gente, olha a liberdade de expressão. Falei mal do presidente ontem, falei mal de ministro do STF, falo mal de fulano de tal. Já pensou você ir... Não, engole, você não pode. Estou dando aula aqui, entrar, né, ditadura militar, professor dando aula ali, explanando o seu pensamento, entrava a polícia, levava ele preso. Cada uma que eu ouço. Inicial. Inaugura juridicamente um novo Estado e ocasiona a ruptura total com a ordem anterior. Ilimitado. Não se submete a regramento anterior. Incondicionado. Não se submete a qualquer regra de fundo ou de forma. Ou seja, eles vão fazer do jeito que eles quiserem. Se eles quiserem pôr direitos e garantias fundamentais no final da Constituição. Para você ter uma ideia, a Constituição de 1824, que trata de pouquíssimos direitos individuais, está no final da Constituição. No começo, eles se preocuparam com a questão organizacional do Estado. Com a forma republicana, trazer a religião oficial. Isso. Isso, para eles, naquela época, era mais importante. Autônomo. A estrutura da Constituição é decidida pelo próprio Constituinte originário. Como assim? Hoje nós temos uma Constituição, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A estrutura. 3 partes. Preâmbulo, parte permanente, também conhecida como dogmática dispositiva, e parte transitória, o ADCT. Se eles quiserem, numa nova Constituição, ter uma estrutura única, qual o problema de se retirar o preâmbulo? Qual o problema de se retirar o ADCT? Por quê? Porque ele é o poder constituinte originário. Temos de tomar cuidado. Isso por uma prova objetiva, porque por uma prova dissertativa, existe um princípio, gente, dos direitos humanos, que chama efeito Cliquet. Você sabe o que é isso? Aqui, ó. Efeito Cliquet. Traduzindo. Princípio da vedação ao retrocesso, que é um princípio norteador dos direitos humanos. Uma vez conquistados direitos e garantias fundamentais, eles não podem mais ser retirados, extirpados. Porque os países hoje, eles não vivem isolados, eles vivem em uma sociedade internacional. E essa sociedade internacional, ela é norteada por princípios. E um desses princípios é o princípio da vedação ao retrocesso. Mas daqui é para a questão dissertativa, magistratura, tá? Certo? Prossigamos. Em contrapartida, o poder constituinte derivado, que fora previsto pelo poder constituinte originário, ele vai ser tudo o contrário. Primeiro, ele não vai ser inicial, ele é derivado. Ele não é ilimitado, ele é limitado. Ele é condicionado ao texto constitucional. Ele não é autônomo, porque ele é subordinado. E ele, né, aqui no caso de permanente, ele tem ali a sua limitação. Por quê?
Porque a própria Constituição vai falar que os estados, no caso do poder constituinte derivado decorrente, que os estados têm até 1 ano após a promulgação da Constituição para fazerem a sua Constituição. Então, acabou não sendo autônomo. Que a revisão constitucional seria realizada depois de 5 anos. Está lá no ADCT. Agora, em relação às emendas, não. Em relação às emendas, nós temos aí, enquanto vigorar essa Constituição, preenchendo os requisitos do artigo 60, que é iniciativa, quórum, votação, nós teremos emenda. Então, é o poder constituinte originário que é permanente. Tá? Venham comigo, está aqui no material de vocês. Características do poder constituinte derivado. Conhecido como de segundo grau, ele é condicionado, ele é subordinado ou limitado. Temos 2 espécies de poder constituinte derivado. Não errem isso, por favor. Oi. Pode fazer, se eu souber responder. Se for outorgada, basta o presidente da República dar um golpe. Mas nós temos as instituições democráticas, graças a Deus, muito bem fortalecidas, né? Ou poderia o próprio Congresso propor aí uma nova Constituição. Exato. Vai para o povo saber, até mesmo para ser promulgada. Aí teria. Você já estudou a história da Constituinte de 87? Porque teve a questão também anterior, direta já, Dante de Oliveira, tudo mais. Mas tem documentários, e aí na TV Justiça, maravilhosos sobre a Constituinte, como que eles foram escolhidos, quem participou do quê, quem participou do capítulo tal, de título tal, é muito interessante. Hoje é. Com essa ideologia, porque hoje, né? Toda hora. Ai, nós temos de ter uma nova Constituição. Ai, gente, o que é isso? Nós temos poder constituinte derivado decorrente. Eles amam trocar isso na prova, tá? E poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte decorrente é o que dá poder aos estados, e somente a eles, de elaborarem sua Constituição estadual. Estadual. Poder constituinte derivado reformador, que dá direito, que deu direito à revisão constitucional e que a reforma da Constituição por intermédio de emendas à Constituição. Artigo 59, inciso 1 e 60 da Constituição Federal. Eles amam falar que o poder constituinte derivado decorrente que dá ensejo às emendas. Falso. Decorrente para Constituição estadual. Reformador para se alterar formalmente o texto constitucional. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos no Brasil um fenômeno implantado principalmente pelo STF,
que é o da mutação constitucional. Professora, que diacho, como diria a mamãe, é isso. O que é a mutação constitucional? Ora, o poder constituinte originário previu que a Constituição poderá ser modificada por intermédio de emenda, que vai lá e modifica o texto. Há mudança no texto. O artigo 5º foi acrescentado, né, o inciso 78 e os 2 parágrafos. O artigo 103A for acrescentado formalmente, você abre e está lá. Mas aí vem o STF, por exemplo, no artigo 5º, no seu inciso 11, e dá uma nova interpretação ao vocábulo casa. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Exceto nos casos, dominante, perigo, Ok. Casa, domicílio, você está lá na sua casa. Diz o STF, gente, o conceito de casa deve ser modificado. Não só para a questão de residência, mas se você está no seu escritório particular, também será entendido como casa. Local que é privado, ou seja, que não está aberto ao público, vai ser entendido como casa. Por isso que precisa de mandado judicial para adentrar nos escritórios particulares, para fazer busca e apreensão. Ou seja, sem mudar o texto constitucional, está lá. O STF dá uma nova interpretação. Isso é chamado de mutação constitucional. Muda-se o sentido sem mudar formalmente o texto. Isso não está caindo em prova. Está despencando. Vamos aqui. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Está aqui. Mutação constitucional. É o ato ou efeito modificativo da Constituição, sem revisões formais do texto das disposições constitucionais. Atribui novos sentidos, sem alteração textual à Constituição. Esse conceito não é meu, utilizei a do Olavo ali, tá? E só para saber se vocês entenderam, bora. Exercícios. O microfone da Sandy tinha uma almofadinha aqui na orelha. Olha a minha cara para você de desgosto. Viu? Falando parece facinho. Não. Aham. Cuidado com a precipitação. Vamos, gente. VUNESP. A mutação constitucional, de acordo com a doutrina em vigor, como fenômeno fático, afeta apenas um tipo de Constituição, as flexíveis? Claro que não. Acabei de falar do artigo 5º, inciso 11, e a nossa Constituição de 88 é do que tipo? Rígida. Olha aí, olha o raciocínio.
Letra B. Devido à sua construção sedimentada e paulatina, é capaz de gerar rupturas ou tensões na ordem jurídica. O que é gerar ruptura? Não é criar uma nova Constituição? Claro que não. Seria demais. É só um método interpretativo. Letra C. É o fenômeno pelo qual os textos constitucionais são alterados por meio de revisão ou emendas? Falso. Revisões ou emenda é o poder constituinte derivado reformador, previsto na Constituição de maneira formal. Letra D. Exterioriza o caráter dinâmico, até porque a sociedade é dinâmica, e de prospecção das normas jurídicas, prospecção, né? Futuro, por meio de processos informais. Não se altera o texto constitucional. É a interpretação que o STF está dando. Reconhece a existência de identidade entre a norma jurídica e o texto normativo? Não. Justamente por isso que se dá a interpretação constitucional, para dar ao texto normativo uma nova versão jurídica. Viram? Por isso que é bom ter comentários. Mais uma. E veja que elas vão sempre no mesmo sentido. Por isso que é bom fazer exercícios. Não é exato. E eu pego as questões e não olho resposta, né? Ontem, na hora que vocês ficaram na dúvida, aquela da 9, eu cheguei em casa, fui ver. Falei, meu Deus, será que eu errei? Mas aí fui ver o gabarito, ok. Prontos? Acharam os erros? Vocês que vão me falar os erros. Fundeb, sobre o fenômeno da mutação constitucional, assinale a alternativa correta. Por se tratar de uma Constituição rígida, a Carta Magna de 1988 não admite a mutação constitucional? Não admite? Admite. Dei o exemplo do artigo 5º, mas tem várias palavras, vários artigos que o STF já deu nova interpretação. Letra B. O fenômeno é o processo formal, informal, de mudança das constituições que atribui novo sentido aos seus preceitos, significados e conteúdos antes não contemplados. Só essa palavra formal que tornou a questão errada, é informal, tá? Se fosse formal, seria por intermédio de emendas, né? C. A mutação constitucional é transformação de sentido do enunciado da Constituição, sem que a redação do seu próprio texto seja alterada. Letra D. Por meio da mutação constitucional, os textos constitucionais são alterados sem revisões, porém com emendas? Claro que não. Sem revisões e sem emendas. Continua intacto. Por isso que tem de saber o quê? Informativo do STF. Vocês vão acessar o site do STF, vão lá no ícone conhecido como informativo e vão saber o que o STF está pensando. Joia? Próxima.
Aí vocês acertam por eliminação. Letra? C. C. Bora? Ô, gente, acabou minha água. Acerca do poder constituinte derivado, é correto afirmar que é um poder ilimitado e incondicionado? Falso. É um poder limitado e condicionado. Ilimitado e incondicionado é o originário. A pergunta é sobre derivado. Letra B. O poder constituinte derivado funda a ordem jurídica e institui o Estado. Esse aqui é Estado no sentido jurídico, tá? Rompendo com o regramento passado, esse é o originário. Letra D. O poder constituinte decorrente, ao contrário do poder constituinte de reforma, é inicial. O poder constituinte decorrente é inicial? Não, é poder constituinte derivado decorrente. Tá? Pois inaugura a ordem jurídica de um novo Estado. Ele não é inicial, ele é derivado. Aqui no é inicial, é derivado, estaria certo. Pois inaugura, não inaugura. Não inaugura. Porque inaugura é o originário, também conhecido como inicial, como de primeiro grau. Ter a Constituição decorrente, mas quem previu foi o poder constituinte originário, por isso que ele é derivado. Ele é limitado. Tanto é que nós temos princípios que eu começo a falar com vocês justamente quando começar a trabalhar da organização do Estado e dos poderes. Vocês já ouviram falar da assimetria? Se é isso em âmbito federal, tem de ser em âmbito estadual. Quem é que delimita? A Constituição. Não. Quando faz a primeira Constituição, não. Aí você quer o poder constituinte originário estatal. Não, porque o Estado já foi criado. O Estado com letra maiúscula, a nova ordem jurídica. Ele é sempre derivado decorrente. Eu entendi o seu raciocínio, mas tome cuidado. É, porque quem vai prever ele é a Constituição. Não. É derivado decorrente. Letra C. Os limites ao poder de reforma são juridicamente vinculantes, que é o da revisão e que é da emenda, certo? Podendo ser objeto de proteção jurídica por meio de controle abstrato. Vocês vão ver comigo o controle de constitucionalidade. O que é o controle abstrato? É o que é realizado pelo STF, né, numa DI, numa DC, ou controle concreto, que é no controle difuso. Por exemplo, no mandado de segurança, no habeas corpus. Sim. Se, por exemplo, hoje, que se fala, né, que aí me dá até arrepios, professora, vai extinguir o 13º salário. Eu falo na égide desta Constituição, ó. Por que que não? Porque o 13º salário constitui um direito e uma garantia o quê? Individual do trabalhador. Direito e garantia individual é o quê? Cláusula pétrea. Nem mesmo por emenda pode ser abolida, a não ser que venha uma nova Constituição. Mas, professor, e se fizer, e se colocar na Constituição? Ué, controle de constitucionalidade. Vai para os órgãos do Poder Judiciário julgar. Entenderam? Próxima. Vinte e 26 estados têm Constituição. O Distrito Federal tem lei orgânica. E aí, em controle de constitucionalidade, dá muito o que falar, porque essa lei orgânica do Distrito Federal, ela tem natureza jurídica de Constituição estadual, embora não seja, formalmente. Imagina. Não, porque a Constituição determinou para os municípios lei orgânica e para o Distrito Federal lei orgânica.
Precisaria a Constituição de 88 que determinou que, dentre um ano, todos os estados deveriam ter Constituição. Por isso que é ruim concurso estadual, gente. Quem estuda para concurso estadual tem que estudar muito. Igual lá do Espírito Santo, que saiu para a Cefaz. Está lá, no tópico, Constituição do Espírito Santo. E não especifica. O que eles querem da Constituição do Espírito Santo? Pediu a Constituição do Espírito Santo. Você vai ter de ler a Constituição inteira. E a Constituição daqui, só por curiosidade, tem mais artigos que a Constituição Federal. Sério. Acho que é difícil, né? Por isso que eu estou falando. Rezem para não ter lá no tópico Constituição do Estado de Mato Grosso. Qual letra? Também já achei. Qual? A. Vamos saber porque as outras estão incorretas? Aí depois eu volto na A. Quanto ao poder constituinte, assinale a alternativa correta. Letra B. O poder constituinte derivado derroga a ordem constitucional anterior pela nova ordem constitucional que institui? Falso. Essa palavrinha, derrogação, é um dos tipos de revogação. Nós temos, né? Isso aqui vocês aprendem, quem estuda direito, lá em direito civil. Nós temos uma revogação, que ela pode ser total, ou uma revogação que ela pode ser parcial. A total é chamada abrogação. Eu lembro sempre do abecedário, então é tudo. Parcial é derrogação. Mas nesse sentido, eles não utilizaram no sentido técnico. Eles utilizaram a derrogação como sinônimo de revogação, tá? Como sinônimo de revogação. E não. Por quê? Porque quem faz isso, gente, é o poder constituinte originário. C. A modificação do texto constitucional não está condicionada às regras procedimentais nele estabelecido, nem aos limites impostos pelo poder originário. Falso. Ele é limitado, tanto é que emenda. Quem é que pode propor emenda? Vocês vão ver comigo. Um terço, no mínimo, dos deputados ou dos senadores, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas. E mais, emenda, como que é a votação de emenda? 2 turnos, por 3/5, promulgada pelas respectivas casas. Ou seja, tem todo um procedimento a ser seguido. Letra D. O poder constituinte originário é um poder transitório. Qual que foi a última característica que eu coloquei para vocês do poder constituinte originário? Permanente. O que está na Constituição tem de ser respeitado. Cadê? Tendo vista que, uma vez elaborada a Constituição, o poder originário desaparece, não sendo mais possível a sua manifestação, mesmo se houver uma demanda pela alteração nas normas estruturantes do Estado. Permanente. Letra A, corretíssima. De acordo com a doutrina majoritária, porque tem aquela doutrina minoritária que eu falei para vocês, dos direitos humanos, tudo mais. De acordo com a doutrina majoritária, o poder constituinte originário é um poder juridicamente ilimitado, porquanto não sofre limitação imposta por ordem jurídica anterior, por ordem jurídica, ainda que lhe seja anterior. Verdadeiríssimo. Ok? Gente, ainda tem mais uma. Empolguei? Ah, não, isso aqui é que é aula, eu deixo para segunda, tá? São 11h10, a aula vai até 11h15, a gente para por aqui.
Aí segunda, estamos nós. Estrutura da Constituição, vou falar do preâmbulo, da questão da decisão do STF, e aí eu já adentro nos artigos da Constituição, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Bons estudos. Estudem final de semana.